Por compaixão por eles, eu, morando em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Tesham evanukam partam aham agyanajantama nashayami atma bhavasto gyanadipena baswata. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 10, verso 11. Quando o Senhor Krishna Chaitanya estava em Benares promulgando o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, milhares de pessoas o seguiam. Prakashananda, um acadêmico muito erudito e influente em Benares neste tempo, zombou do Senhor Krishna Chaitanya por este ser um sentimentalista. Às vezes, os filósofos criticam os devotos porque pensam que a maioria dos devotos estão na escuridão da ignorância e são filosoficamente sentimentalistas ingênuos. Na realidade, este não é o fato. Há acadêmicos muito eruditos que têm apresentado a filosofia da devoção, mas mesmo quando um devoto não se aproveita de suas literaturas ou de seu mestre espiritual, se é sincero em seu serviço prático e amoroso a Deus, o próprio Deus, Krishna, o ajuda de dentro de seu coração, que é o mestre espiritual instrutor. Deus ensina, né? Para o devoto sincero. Muita gente, eu falei com Deus hoje, Deus falou comigo hoje. Bom, eu também falo com Deus todo dia. Eu, Nayana, falo com Deus todo dia. Só que ele não fala comigo. Por quê? Porque ele só vai falar com o devoto de verdade, o devoto sincero, o devoto que está seguindo regras, regulações, o devoto que se rendeu a ele. Meu amigo, não é Deus, não é barato não é assim não. Que Deus fala com qualquer um. Não. Deus não se manifesta para as pessoas tolas e sem inteligência. Ele falou isso aqui no Gita. Ele falou, eu nunca me manifesto para as pessoas sem inteligência. Meu amigo, negócio. Deus não é barato não. É porque hoje em dia acham que Deus é barato, que Deus fala com qualquer um, que Deus encontra Deus em qualquer esquina. Não, a coisa não é bem assim não. Assim, o devoto sincero, ocupado em consciência de Deus, Krishna, não pode estar sem conhecimento. É o sincero, que não fica misturando a consciência de Krishna com qualquer coisa, qualquer modinha, qualquer especulação, com outras práticas, com outros deuses, semideuses, com outras porcarias. Não. Eu lembrei da tradução de Prabhupada. Deus é para aquele que abandonou todas as patifarias que tem por aí, né? Deus se manifesta para essa pessoa que abandonou todas as patifarias que tem por aí. Prabhupada é muito incrível, né, Bímola? Esse é o recado de Deus que Prabhupada traduziu assim: abandona todas as patifarias que tem por aí. O original é religiões, né? Abandona Krishna falou no Gita, abandona todas as religiões, todos os ismos, né? E se renda a mim. Abandona todas as ocupações materiais, todos os ismos, todas as religiões e se renda a mim. Mas eu gosto mais dessa tradução. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim. Aí sim, Krishna fala com essa pessoa, Krishna instrui essa pessoa que é sincera, que abandonou todas as patifarias que tem por aí. Assim, o devoto sincero, ocupado em consciência de Deus, Krishna, não pode estar sem conhecimento. Krishna é o dono do conhecimento, por isso ele dá o conhecimento para quem faz isso, para quem se rende a ele, para quem abandonou todas as patifarias que tem por aí. A única qualificação é que a pessoa execute serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, com plena consciência de Deus, Krishna. Outro detalhe. O ponto está nos detalhes, né? Então, a única qualificação é que a pessoa execute o serviço prático e amoroso a Deus
com plena consciência de Deus, Krishna, e não mecanicamente, não só por seguir regras e regulações. É diferente, a coisa não é, Deus não é barato. Deus é a joia mais rara e poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. E o preço é esse, né? Sinceridade, ansiar Deus, buscar Deus e fazer serviço com regras e regulações e com consciência. Não basta seguir regras e regulações, tem que ter a consciência de Deus, Krishna. Parece uma coisa complicada, mas é muito simples para os simples e complicado para os complicados. Os filósofos modernos pensam que sem discriminação não se pode ter conhecimento puro. O Senhor Krishna dá esta resposta para eles. Aqueles que se ocupam em serviço prático, puro e amoroso, muito embora não tenham educação suficiente, ou mesmo sem conhecimento suficiente dos princípios védicos, ainda assim são auxiliados pelo Deus Supremo Krishna, como se afirma neste verso. Então, meu amigo, não adianta estudar para burro, não adianta diploma na parede, não adianta esse curso, aquele curso, se você não satisfaz Deus. Se você não satisfaz Deus, Deus não dá conhecimento, porque Ele é o dono do conhecimento. Ele dá o conhecimento para quem satisfaz Ele. E como se satisfaz Deus? Seguindo o representante de Deus. É assim que se satisfaz Deus. Não é complicado. Muita gente fala, eu queria conhecer o templo. Outro dia, falando com uma ouvinte no WhatsApp, ela falou, eu queria conhecer o templo e tal. Então, é muito simples, você vai no templo da ISKCON e se não quiser perguntar nada fazendo, você faz o que os devotos estão fazendo. Se não, você chega para o líder, para o presidente do templo, o comandante, fala, como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Ele não vai te pedir nada impossível. Ajuda aqui a fazer isso ou fazer aquilo, coisa simples que qualquer um pode fazer. Essa é a fórmula do sucesso que Prabhupada usava diante de seu mestre espiritual. Quando Prabhupada chegava diante do mestre espiritual dele, ele juntava as mãos e juntava as palmas das mãos e como posso servi-lo? O que eu posso fazer? Pronto, essa é a fórmula do sucesso. É complicado? Não, é muito simples. E o que ele fizer, o que ele falar, você faz. Simples assim. Porque Deus é o mais simples. O representante de Deus também é simples. E o serviço a Deus, Krishna, é simples também. Porque é muito simples ser simples. E Prabhupada fala, vida simples, pensamento elevado. Não tem nada de complicado. As pessoas é que complicam. As especulações é que estragam tudo e complicam tudo. É verdade, bem, essa palavra é burro, burocracia. O problema é a burocracia. Devia ser usada nesse sentido. É burro quem faz cracia. Burocracia. Complica tudo. A coisa que é mais simples. Krishna fala, se alguém me oferecer com amor e devoção flores, frutas ou água, eu aceitarei. Imagina como Deus é simples. Aliás, Deus é o mais simples. Ninguém é mais simples do que Deus. É porque Deus é o mais tudo também, né, Bimala? Tem esse detalhe também. O Senhor Krishna diz a Arjuna que basicamente não é possível compreender a verdade suprema, a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, simplesmente por especulação. Pois a verdade suprema é tão grande que não é possível compreendê-lo ou alcançá-lo simplesmente fazendo um esforço mental. O homem pode continuar... Todos podem perguntar, né, Bimala? Nós estamos aqui à disposição de todos. E como os devotos fazem, né, a gente responde as perguntas no final do programa ou depois no WhatsApp, ou WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter. Estamos para todo lado. Já falei Telegram, né? Telegram, tá bom, Bimala, Telegram. Pode perguntar em qualquer lugar que a gente responde. Só se a gente não vê, né, Bimala? Tá.
O homem pode continuar especulando por vários milhões de anos, mas se ele não for devotado, se não for um amante da verdade suprema, Deus, Krishna, jamais compreenderá Krishna, a verdade suprema. Deus é para ser experimentado, né? Todos podem experimentar Deus, todos podem experimentar os sabores do amor a Deus e ficar satisfeito, viver feliz aqui e agora. Não é preciso outra vida, outro local, outro planeta, não, é aqui e agora. A verdade suprema, Krishna, só se compraz através do serviço prático e amoroso a Deus, a Ele, né? E através de suas potências inconcebíveis, Ele pode se revelar no coração do devoto puro. O devoto puro sempre tem Krishna dentro de seu coração. Por isso, ele é assim como o sol que dissipa a escuridão da ignorância. Poxa, que linda essa máxima, hein, Bímola? Vou até printar aqui, calma, não me apressa não. Já começou a me apressar, não, tem tempo ainda. Onde eu estava? Está aqui. Tá, vou ler de novo. O devoto puro de Deus sempre tem Deus, Krishna, dentro de seu coração. Por isso, ele é assim como o sol que dissipa a escuridão da ignorância. Esta é a misericórdia especial de Deus, Krishna. Essa misericórdia ele proporciona, ao devoto puro. Devido à contaminação da associação material através de muitos e muitos milhões de nascimentos, o coração da pessoa está sempre coberto com a poeira do materialismo. Mas quando ele ou ela se ocupa em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e canta Hare Krishna, Hare Rama constantemente, a poeira se limpa rapidamente e a pessoa se eleva à plataforma de conhecimento puro. Como o Mestre Jesus disse também, né? Todos os mestres falam a mesma coisa, não há diferença entre um mestre e o outro, desde que o mestre seja autorizado, qualificado e competente. Os limpos de coração verão a Deus face a face. Mas, atualmente nosso coração está mais sujo que pau de galinheiro. Como que a gente vai ver Deus com o coração sujo, a mente suja? Não tem jeito. Por isso temos que limpar, né? E o processo recomendado nesta era de Kali Yuga para limpar o coração é cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Não podia esperar, amigo? Para limpar o coração é fácil. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde eu estava aqui? Tá vendo? Se me corta, eu me perco. Somente através deste cantar de Hare Krishna, Hare Rama e através do serviço prático e amoroso a Deus é que se pode alcançar a meta última de Vishnu. Vishnu é outro nome de Deus, e não através de especulação mental ou argumentos. O devoto puro não tem que se preocupar com as necessidades da vida. Ele não necessita ficar ansioso, porque quando ele remove a escuridão de seu coração, o Senhor Supremo Krishna provê tudo automaticamente, pois ele se compraz com o serviço prático e amoroso do devoto. Esta é a essência dos ensinamentos do Bhagavad Gita. Por estudar o Bhagavad Gita, uma pessoa pode se converter numa alma completamente rendida ao Senhor Supremo Krishna e ocupar-se em seu serviço prático puro e amoroso. Então, o Senhor Krishna se encarrega do devoto e este se livra por completo de toda classe de esforços materialistas. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei,
Tá rodando, tá abrindo, vai abrir, vou tomar água. Tá abrindo, Bímola. Abriu. Já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica nessa foto, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, mais para baixo tem a edição normal do Bhagavad Gita. Aliás, Bímola, tinha no sebo, vamos ver se ainda tem no sebo lá. Essa loja tem um sebo também, tem o sebo da loja, né? Deixa eu ver aqui, calma, já está abrindo. Mudou de lugar aqui, mas está aqui. Está na segunda barra aqui, ó, sebo. Já cliquei, está abrindo, já abriu. Ainda tem estoque, o Bhagavad Gita, como ele é, volume 2, por apenas R$ 56,70 ao vivo aqui hoje, tá? De repente você vai ouvir em outra plataforma outro dia, já mudou, né? O tempo não para, né, Bímola? Eu sou o tempo que tudo devora. Krishna falou isso aí. Eu sou o tempo que tudo devora. De repente, se você não aproveitar agora, de repente outra pessoa aproveita e aí acaba o estoque, né? Mas por enquanto está em estoque no sebo e também livros novos, né? Deixa eu ver aqui, tem também um livro da coleção Bhagavatam, três livros da coleção Śrīmad Bhagavatam. Tem também o Veda 1, Segredos do Oriente. E tem muitos livros, né? Mas os livros que a gente lê aqui na rádio, os livros que a gente recomenda os livros de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, tá aí. Se não achar os links, fale com a gente. Tá bom? Então tá bom. Que mais, hein, Bímola? A vez tem aniversário, tá? Vamos lá na agenda, ver se tem aniversário. Não tem aniversário. Hoje não. Hoje não tem aniversário, Bímola. Tem passatempo. Então vamos ler o passatempo. Eu adoro passatempo. Aqui, para variar, o devoto aqui rindo de orelha a orelha. E duas moças, não. Parece. É uma senhora, uma jovem senhora com sua jovem filha, com certeza. Pelo sorriso das duas, é mãe e filha. Posso estar errado, né? Tá tomando chimarrão, barbaridade, tchê. Que barbaridade, tomando chimarrão. Já parei com a palhaçada, Bímola. E acho que é a mãe, né? Segurando já 2 livros. O Bhagavad Gita, já está abraçada com o Bhagavad Gita e um livro de receitas, se não me falha a visão. Tá, Bímola, vê mais, vê menos e lê mais. Tá, deixa eu ver, tem uma outra foto aqui. Tem uma moça morena também, com um livro de yoga, as 26 qualidades de um sábio, e rindo de orelha a orelha, para variar, é claro, né? Muito simpática. Tá, não é muito simpática, tá bom, nossa, hoje, viu? Vê menos e lê mais, tá? Já vou ler. Porto Alegre. A distribuição de livros estava um pouco difícil para Manohara Satiputra Prabhu. Então ele orou a Deus, Krishna, para encontrar as pessoas certas. Foi quando apareceram a Márcia e a Marina, que receberam maravilhosamente bem a abordagem e adquiriram vários livros, incluindo o Bhagavad Gita, deixando uma doação adequada e demonstrando muita gratidão. Márcia também se interessou pelo programa Alimentos para a Vida, prometendo ir ao templo ajudar no projeto. Na foto 2, Manohara recebeu de longe... Manohara percebeu, Bímola, Tá, vou prestar atenção. Tá, tem vírgula, tô prestando atenção. Na foto 2, Manohara percebeu de longe que a Maritisa
Maritza, Bimala, o olhava curiosa e se aproximou dela, dizendo que sentia uma energia especial nela. Ela então sorriu e tiveram uma conversa bem pessoal e agradável, com Maritza levando um exemplar, prometendo também visitar o templo e revelando que se sentiu renovada com a interação. Livros: Food for Life, Alimentos para a Vida. Santos, nomes, Hare Krishna, Hare Rama nas ruas, templos com festivais gratuitos. As atividades essenciais da ISKCON, estabelecidas por Srila Prabhupada, se completam entre si para formar a base de nosso movimento Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Pronto, já parei, Bima. Eu demoro demais, estou enrolando. Não, o culpado sou eu sempre. Não, eu sou o culpado sempre. Então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo As Orações que Gajendra ofereceu em sinal de rendição. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos aqui, ó. Shri Shukadeva Goswami prosseguiu. Quando descrevia a autoridade suprema sem mencionar alguma pessoa em particular, o rei dos elefantes não invocou os semideuses encabeçados pelo Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, o Senhor Shiva, Indra ou Chandra. Logo, nenhum deles se aproximou do elefante. Entretanto, porque é a super-alma, Purushottama, a personalidade de Deus, Krishna, o Senhor Hari, apareceu diante de Gajendra. Através de sua descrição, Gajendra aparentemente estava se dirigindo à autoridade suprema,
embora não soubesse quem era essa autoridade suprema. Ele conjecturou: existe uma autoridade suprema que está acima de tudo. Nestas circunstâncias, as várias expansões do Senhor Krishna, tais como o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, Chandra e Indra, pensaram: Gajendra não está pedindo nossa ajuda. É porque todos são inferiores a Krishna, né? Todos os semideuses, mesmo os mais poderosos como o Senhor Brahma, o seu primeiro filho, ou então Shiva. E todos os semideuses estão sujeitos à ilusão. Gajendra não estava pedindo nossa ajuda. Ele está pedindo a ajuda do Supremo Senhor Krishna, que é superior a todos nós. Como Gajendra descreveu, o Senhor Supremo tem várias partes integrantes, incluindo os semideuses, os seres humanos e os animais, todas as quais apresentam suas próprias formas. Embora os semideuses estejam encarregados de administrar diferentes aspectos do universo, Gajendra julgou que eles eram incapazes de salvá-lo. Ninguém pode salvar ninguém dos perigos apresentados sob a forma de nascimento, morte, velhice e doença. Outra máxima, Bimala. Tem gente que acha que sim, né? Acha que os cientistas vão conseguir vencer a morte e vai parar com a morte. Tá bom. O que eles fazem é teorias, promessas furadas que nunca serão cumpridas. Como está dado o recado aqui, ninguém pode salvar ninguém dos perigos apresentados sob a forma de nascimento, morte, velhice e doença. Ah, mas a doença tem doenças que são curáveis. Só que vem outras que não são curáveis. A velhice, vai curar a velhice como? Quem vai parar a morte? Quem vai parar o nascimento? Somente a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, pode resgatar alguém dos perigos da existência material. Portanto, para livrar-se desta existência perigosa, a pessoa inteligente aproximar-se-á da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e não de algum semideus. Como se confirma no Bhagavad Gita 7.20, Kama stair hita jnana prapadyante niyadevata, em português, aqueles que não são inteligentes aproximam-se de diversos semideuses em busca de benefícios materiais temporários. Na verdade, entretanto, esses semideuses não podem resgatar as entidades vivas dos perigos da existência material. Como tantas outras entidades vivas, os semideuses são meras partes externas do corpo transcendental da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Como se afirma nos mantras védicos, dentro do corpo está a Atma, a alma, ao passo que as várias partes do corpo, tais como as mãos e as pernas, são externas. De modo semelhante, a Atma de toda manifestação cósmica é Narayana, o Senhor Vishnu, e todos os semideuses, seres humanos e outras entidades vivas são partes de seu corpo. Todos os seres vivos são partes de Deus, por isso todos os seres vivos são eternos. Pode-se concluir também que, como a árvore vive à força de sua raiz, e quando a raiz é nutrida com água, todas as partes da árvore são nutridas. Deve-se adorar a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é a raiz da qual tudo se origina. Embora seja muito difícil de ser alcançado, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, está muito perto de nós, porque vive dentro de nossos corações, está ao nosso lado, né? Infelizmente, a maioria de nós não tem essa consciência, não tem essa visão, nem teórica.
Tão logo percebe que alguém está buscando o seu favor e rende-se por completo, o Senhor Krishna naturalmente entra em ação. Portanto, embora os semideuses não tivessem se prontificado a ajudar Gajendra, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, devido à sua oração fervorosa, imediatamente apareceu diante dele. Isto não significa que os semideuses estivessem irados contra Gajendra, pois, na verdade, quando o Senhor Vishnu é adorado, todos os semideuses também são adorados. Se a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, está satisfeito, todos ficam satisfeitos. Prabhupada citou um verso aqui, né? E a tradução é: assim como o ato de aguar a raiz de uma árvore dá energia ao tronco, aos ramos, aos ramalhetes e a tudo o mais, e assim como o ato de alimentar o estômago vivifica os sentidos e os membros do corpo, do mesmo modo o simples fato de a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ser adorado através do serviço prático e amoroso a Ele, satisfaz automaticamente os semideuses que são partes dessa personalidade suprema. Bhagavatam 4, 31, 14. Quando a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é adorado, todos os semideuses ficam satisfeitos. Após perceber a situação periclitante de Gajendra, que havia oferecido suas orações à Suprema Personalidade de Deus, Hari, que está em toda parte, apareceu como os semideuses que lhe ofereciam orações. Portanto, seu disco e outras armas, ele montado nas costas de seu carregador Garuda, que o levava com grande velocidade, apareceu de acordo com o seu desejo. Assim ele surgiu diante de Gajendra. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sugere especificamente que, uma vez que Gajendra estava numa situação tão difícil e orava pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, os semideuses que poderiam ter ido imediatamente em seu socorro hesitaram em se aproximar. Como consideraram que a oração de Gajendra dirigia-se ao Senhor Krishna, sentiram-se ofendidos. Isto em si mesmo era ofensivo. Consequentemente, quando o Senhor Krishna foi até lá, eles também o acompanharam e ofereceram-lhe orações para que sua ofensa pudesse ser perdoada. Calma, deixa eu tomar água. Está quase falhando a voz, Bill. Na televisão já deu lá, seca demais. Agorinha estava chuva demais, agora está seca demais. Depende do lugar que a pessoa está no mundo, né? Se tem seca demais ou chuva demais. Misérias. São as misérias causadas por outras entidades vivas. Não, causadas, semideuses, causadas pelos semideuses, né? Que controla. Na verdade, são causadas por nós mesmos, né? Quanto mais pecados, menos chuva. Gajendra fora violentamente agarrado pelo crocodilo na água e sentia dores agudas, porém, ao ver que no céu Narayana, brandindo seu disco, vinha montado nas costas de Garuda, imediatamente apanhou uma flor de lótus com sua tromba e, com muita dificuldade devido à sua posição dolorosa, pronunciou as seguintes palavras: Ó meu Senhor Narayana, Mestre do Universo, ó Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. O rei dos elefantes ansiava tanto por ver a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que, ao notar o Senhor aparecendo no céu, ele com muita dor e uma voz débil ofereceu respeitos ao Senhor. O devoto não considera arriscada uma posição perigosa, pois em tal posição perigosa pode com muito êxtase orar fervorosamente ao Senhor Krishna. Assim o devoto vê que o perigo oferece uma boa oportunidade.
Quando está em sério perigo, o devoto vê que referido perigo deve-se à imensa misericórdia do Senhor Krishna, porque é então que lhe surge uma oportunidade de pensar no Senhor Krishna muito sinceramente e com atenção fixa. Bhagavatam 10.14.8. Ele não acusa a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, de haver deixado o seu devoto cair em condição tão perigosa. Ao contrário, considera essa condição perigosa como sendo devido às suas más ações passadas e a aceita como uma ocasião propícia para orar ao Senhor Krishna e agradecer o fato de ter recebido semelhante oportunidade. O devoto de verdade sempre acha que merecia sofrer muito mais, mas que Krishna é tão bom que está aliviando o sofrimento dele e ele está sofrendo só um pouquinho. Quando o devoto vive dessa maneira, sua salvação, sua volta ao lar, sua volta à morada eterna está garantida. Podemos ver que isto é verdade tomando como ponto de referência o exemplo de Gajendra, que ansiosamente orou ao Senhor Krishna e com isto recebeu prontamente a oportunidade de retornar ao lar, retornar à morada eterna. Em seguida, vendo Gajendra naquela posição aflitiva, a não nascida Suprema Personalidade de Deus, Hari, agindo por sua misericórdia motivada, imediatamente desceu das costas de Garuda e arrancou da água o rei dos elefantes, juntamente com o crocodilo. Então, na presença de todos os semideuses que contemplavam a cena, o Senhor Krishna, arremessando seu disco, decepou a boca do crocodilo. Dessa maneira, ele salvou Gajendra, o rei dos elefantes. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 8º canto, 3º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado As Orações que Gajendra ofereceu em sinal de rendição. E agora nós vamos começar o capítulo 4. Gajendra retorna ao mundo transcendental. Este 4º capítulo descreve o nascimento anterior de Gajendra e do crocodilo. Ele narra como o crocodilo tornou-se um Gandharva e como o Gajendra tornou-se um associado da Suprema Personalidade. Vai dar tempo nem de ler o resumo, Bímola? Puxa vida. É que eu falo demais, mas eu não falo nada nos resumos, nem nos versos. Não vai dar tempo. Tá bom, então já que não vai dar tempo, vou pegar mais água aqui. Calma, se eu derrubar água aqui é problema. Se eu derrubar água aqui, aí é problema, hein? Aí acaba tudo. Tá, então vamos parar aqui, onde vamos começar o capítulo 4. Gajendra retorna ao mundo transcendental. Todo mundo deve desejar isso, né? Voltar para a morada eterna de Deus. É o que todo mestre vem ensinar neste mundo, o caminho de volta para a morada eterna de Deus. Só um mestre espiritual, autorizado, qualificado e competente, presente em carne e osso, pode ensinar o caminho de volta para a morada eterna de Deus, Krishna. Tá bom, já parei de falar. Essa coleção, poxa, não pode falar nada, hein, Bímola? Oh, socorro, hein? Socorro, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer, são 19 PDFs, Bímola, assim como são 19 volumes dessa coleção, né? Originalmente 60 volumes, mas com a compactação gráfica caiu para 19 volumes com o mesmo conteúdo. Todo o conhecimento, né? Todo o conhecimento em detalhes está nessa coleção Śrīmad Bhagavatam.
E se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Já tem até o 10º canto, volume 4. E você que está com a coleção incompleta, você pode comprar esses livros separadamente, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida já sabe, fale com a gente. Já falei, Bima, já falei o e-mail, já falei o Facebook, já falei o WhatsApp e Telegram. Tem certeza? Sim, tenho certeza, eu acho. Não pode confiar na mente. Nem mulher, nem político, nem animal de chifre. Então, não pode confiar em ninguém. Só no mestre espiritual e Krishna. E nas escrituras autorizadas. As 3 coisas que são confiáveis. Guru, Shastra e Sadhu. Ou seja, o mestre espiritual, as pessoas santas e as escrituras autorizadas. Tá, já parei de falar, é hoje. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Para variar, não está no lugar certo, o tamanho da letra não está certo, nada certo aqui, Bima. Certo mesmo é você dando bronca. A única coisa certa aqui na rádio é você dando bronca. PDF 460. Eu sou muito devagar. Tá bom, sim senhora. Mahatma. Mais uma Mahatma que atrasava todo mundo no templo. Não Mahatma grande alma. Você também, Bimala. Socorro, hein? Socorro, Krishna. Aqui, ó. Então, a história, né, do caçador e do mestre Narada Muni. Ao ver os animais moribundos fugir, o caçador ficou visivelmente admirado. E os animais estavam moribundos, né? Ao ver os animais moribundos fugir, meio morto, meio vivo, com poder místico, Narada fez os animais fugirem. E o caçador ficou visivelmente admirado. Então prestou suas respeitosas reverências ao sábio Narada e voltou para casa. Depois de tudo isso, Narada Muni partiu rumo a seu destino. Após voltar para casa, o caçador seguiu exatamente as instruções de Narada, o seu mestre espiritual. Quem deseja avançar transcendentalmente deve ter um mestre espiritual fidedigno e seguir-lhe as instruções a fim de garantir esse avanço. Tem um detalhe aqui, né? Primeiro, entenda a filosofia. Depois você escolhe um mestre espiritual. Por quê? O primeiro contato que você vai ter é com os mestres espirituais instrutores, que é qualquer devoto que está seguindo regras, regulações, né? Qualquer devoto sério e sincero vai te ajudar a entender esse conhecimento. Aí depois que você entendeu o conhecimento, aí você escolhe um mestre espiritual iniciador, que vai te aceitar como um discípulo. Tá bom? Então, tenha pressa de se associar com os devotos, mas não tenha pressa de escolher um mestre espiritual iniciador. Prabhupada fala, escolha um mestre espiritual que vai te dar iniciação com todo cuidado, como alguém escolhe uma esposa para casar. E para fazer isso você tem que pelo menos entender a filosofia, né? Então, primeira coisa é ler os livros de Prabhupada, cantar Hare Krishna. Se você já cantar Hare Krishna e ler os livros de Prabhupada, nossa, já meio caminho andado. Para não dizer o caminho inteiro, né? É o fim do caminho, não tem aonde ir. Quando a pessoa chega na consciência de Deus, Krishna estava falando com um ouvinte no WhatsApp sobre isso, Bima.
Eu quero adorar Krishna, eu quero servir Krishna. Falei, então, você chegou no fim do caminho, não tem mais aonde ir. Prabhupada dá um exemplo, né, de uma criança que está chorando, e aí passa uma criança de colo em colo, de pessoa para pessoa, mas a criança só vai parar de chorar quando chegar no colo da mãe. E aqui está a mãe do conhecimento, né? O mestre espiritual é o pai e as escrituras autorizadas à mãe. E quando a pessoa chega no colo da mãe, ela para de chorar, ela para de buscar, ela para de sofrer. Por toda a aldeia espalhou-se a notícia de que o caçador se tornara um devoto de Deus. Na verdade, todos os aldeões trouxeram donativos e presentearam-nos ao devoto que anteriormente fora um caçador. É dever público dar presentes a uma pessoa santa. Devotos de Deus, Krishna, ou sacerdotes brahmanas. Tinha uma vírgula aqui, Bima. Vou prestar atenção. É dever público dar presentes a uma pessoa santa, um devoto de Deus, Krishna, ou um sacerdote brahmana ao ir visitá-lo. Todo devoto de Deus depende de Deus, Krishna, e Krishna está disposto a suprir todas as necessidades vitais, contanto que o devoto de Deus siga os princípios estabelecidos pelo mestre espiritual. Seguidor é aquele que segue, né? Se a pessoa fala que segue, mas não segue, ou que serve, mas não serve, que raio de servo que é esse que não serve? Para que serve um servo que não serve? De certo, existem muitos chefes de família em nosso movimento para a consciência de Deus, Krishna. Eles se unem ao movimento e vivem em alguns centros da sociedade. Mas caso se aproveitem dessa oportunidade e não trabalhando, vivam às custas do movimento Hare Krishna, comendo Krishna Prasadam e simplesmente dormindo, colocam-se numa posição muito arriscada. Por isso, aconselha-se que os devotos casados não vivam no templo. Eles devem viver fora do templo e se manterem. É claro que se os devotos casados estiverem plenamente ocupados a serviço do Senhor Krishna, seguindo as orientações das autoridades, não há nenhum problema de que vivam no templo. De qualquer modo, o templo não deve ser um local para comer e dormir. O administrador do templo deve ser muito cauteloso com essas coisas. Tá vendo? Prabhupada falou tudo, né? Tudo que eu tinha para falar eu falei nos meus livros. E aqui a gente está vendo mais detalhes. Aliás, todos os detalhes, tudo está nos livros de Prabhupada. A cada dia leva-se comida suficiente para alimentar 10 ou 20 pessoas, mas o caçador e sua esposa só aceitavam a quantidade que podiam comer. Certo dia, enquanto conversava com seu amigo Parvata Muni, Narada Muni pediu-lhe que fosse consigo visitar o seu discípulo, o ex-caçador. Quando os sábios santos aproximavam-se da morada do caçador, este de longe pôde vê-los chegando. Com muito entusiasmo, o caçador pôs-se a correr em direção a seu mestre espiritual, mas não podia cair para prestar reverências, pois havia formigas que corriam daqui para ali, próximos a seus pés. Ao ver as formigas, o caçador afastou-as com um pedaço de pano. Após assim deixar o chão livre de formigas, ele caiu prostrado para prestar as suas reverências. A palavra danda significa vara e vati, como? Então, para prestar reverências ao mestre espiritual, deve-se cair reto, exatamente como uma vara cai ao chão. Este é o significado da palavra dandavati. Com as palmas das mãos no chão, testa no chão, peito no chão, coxas e peito do pé também no chão, completamente esticado para reverenciar o mestre espiritual, o representante autorizado de Deus, Krishna.
Narada Muni disse: meu querido caçador, tal comportamento não é nem um pouco espantoso. Quem pratica serviço prático e amoroso a Deus é naturalmente não violento. Ele é o melhor dos cavalheiros. É o verdadeiro devoto de Deus, não faz mal nem a uma formiga, quanto mais comer os pobres animais. Nesse Prabhupada falou: quem come animais nunca vai entender Deus, nunca vai se aproximar de Deus. Neste verso, a palavra Sadhuvarya significa o melhor dos cavalheiros. No momento atual existem muitos falsos cavalheiros que são muito hábeis em matar animais e aves. Não obstante, esses supostos cavalheiros professam uma espécie de religião que proíbe estritamente a matança. Segundo Narada Muni e a cultura védica, os matadores de animais não são sequer cavalheiros. Isto para não falar de serem homens religiosos. Vou até ler de novo aqui, Bima. Segundo Narada Muni e a cultura védica, os matadores de animais não são sequer cavalheiros. Isto para não falar de serem homens religiosos. O homem religioso, o devoto do Senhor, deve ser não violento. Esta é a natureza de uma pessoa religiosa. Vou até printar isso aqui, Bilma. Calma, não me apressa não. Se eu apertar o botão errado, já sabe, vai lá para cima ou lá para baixo. O homem religioso, o devoto de Deus, deve ser não violento. Esta é a natureza de uma pessoa religiosa. É contraditório ser violento e ao mesmo tempo se dizer religioso. Narada Muni e a sucessão discipular não aprovam tamanha hipocrisia. Ó caçador, boas qualidades como não violência, as quais desenvolveste, não causam muito espanto, pois aqueles que se ocupam no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna jamais se inclinam a causar dor a outros devido à inveja. Esta citação é do Skanda Purana. Então o caçador recebeu os dois grandes sábios no quintal de sua casa e ele estendeu uma esteira de palha para eles se sentarem e com muita devoção pediu-lhes que se sentassem. Então ele foi buscar água e cheio de devoção lavou os pés dos sábios. Então, tanto o esposo quanto a esposa beberam aquela água e borrifaram-na em suas cabeças. É este o processo que deve seguir aquele que recebe o mestre espiritual, ou alguém que está no mesmo nível que o mestre espiritual. Quando o mestre espiritual chega à residência de seus discípulos, estes devem seguir o exemplo do ex-caçador. Não importa o que a pessoa era antes da iniciação. Após a iniciação, ela deve aprender a etiqueta aqui mencionada. A educação transcendental, né, Bim? Tem a educação material e a educação transcendental. Quando o caçador cantou o Mahamantra Hare Krishna Hare Rama perante seu mestre espiritual, seu corpo tremeu e as lágrimas inundaram seus olhos. Dominado pelo amor estático, Krishna Prema, ele ergueu os braços e pôs-se a dançar Hare Krishna, balançando suas roupas para cima e para baixo. Ao ver os sintomas de amor estático, Krishna Prema do caçador, Parvata Muni disse a Narada: de certo és uma pedra filosofal. Ao tocar o ferro, a pedra filosofal transforma o ferro em ouro. Parvata Muni chamou Narada Muni de pedra filosofal, pois mediante o seu toque o caçador, que era o mais baixo entre os homens, converteu-se num devoto de Deus elevado e perfeito. Srila Bhaktivinoda Thakur disse que se pode pôr à prova a posição de um devoto de Deus observando quão boa pedra filosofal ele é, isto é, verificado quantos devotos de Deus ele fez durante a sua vida. O devoto de Deus deve ser uma pedra filosofal, de modo que com sua pregação possa converter outros ao culto dos devotos de Deus, muito embora as pessoas como o caçador sejam muito caídas.
Existem muitos pretensos devotos avançados que, para seu benefício pessoal, vivem em lugares solitários. Eles não saem para pregar e converter outros em devotos de Deus, e por isso não podem se chamar de Sparshamanes, em português, devotos avançados. Devotos de terceira classe não podem transformar outros em devotos de Deus, mas com sua pregação, o devoto de segunda classe pode fazer isso. Shri Krishna Chaitanya aconselhou que seus seguidores aumentassem o número de devotos de Deus. Prabhupada cita um verso aqui dessa coleção mesmo, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 7.128, e a tradução é desejo de Shri Krishna Chaitanya que todos se convertam. Não podia esperar, Bima? Só a tradução do verso aqui. É desejo de Shri Krishna Chaitanya que todos se convertam em devotos de Deus e em mestres espirituais. Seguindo as instruções de Shri Krishna Chaitanya e de sua sucessão discipular, todos podem parar, não vai dar tempo, é verdade. Então, também fazer as coisas correndo não dá muito certo, não. Não é fácil, não. Deixa eu ver aqui onde eu vou parar. Tá, vou parar aqui, onde vamos ouvir a tradução e a explicação do verso do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 7.128, onde o próprio Deus, que voltou aqui neste mundo há 537 anos atrás, ordenou e desejou que todos se tornassem devotos de Deus e se tornassem mestres espirituais. Para quê? Para iluminar o mundo inteiro. Então todo mundo pode e deve se tornar um mestre espiritual e ajudar a iluminar o mundo inteiro e transformar as pessoas em verdadeiros devotos de Deus. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudan Gopala Govindara Shrimadu Sudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha
Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai
Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.